Vamos falar sobre relações. Sim, precisamos falar sobre relações porque para estudarmos estruturas algébricas, a gente precisa estudar como é que podemos relacionar os elementos, né? Então, precisamos de algumas definições relacionadas com esse conceito, o conceito das relações. Então, a primeira definição é a de relação binária, né? A relação binária nada mais é do que qualquer subconjunto que você pegar do produto cartesiano entre dois conjuntos. Então, se eu tenho os dois conjuntos, o conjunto E e o conjunto F, eu pego o produto cartesiano, E cartesiano F, e qualquer subconjunto dele, então, é uma relação binária. O exemplo, se eu pego o conjunto E dado por 0, 1, 2, pego o conjunto F dado por 3, 4, 5 e 6, aqui está o produto cartesiano entre E e F, né, formado por todos os pares, onde a primeira entrada está em E, a segunda entrada está em F. E aí qualquer subconjunto que eu pegar desse produto cartesiano será uma relação binária entre E e F. Então está aí o conjunto vazio, que é subconjunto de todo conjunto, o R1 dado dessa forma, R2, R3, esses subconjuntos todos, e qualquer outro subconjunto que você pegar desse produto cartesiano, é uma relação binária entre E e F. A definição agora do domínio. O domínio de uma relação é formado pelos elementos do primeiro conjunto, do conjunto E, tais que exista um elemento no segundo conjunto, no conjunto F, tal que a relação R associe o elemento do primeiro conjunto com o elemento do segundo conjunto. Então são esses elementos do conjunto E que formam o domínio da relação R. A imagem já é formada por elementos do segundo conjunto, do conjunto F. E são os elementos tais que existam algum elemento no primeiro conjunto, no conjunto E, que se relaciona aos elementos da imagem por meio da relação R. Ou seja, são os y de F tais que existam x em E, tais que x é relacionado a y por meio de R. As relações elas podem ser apresentadas dessa forma que estamos apresentando aqui, mas elas também podem ser apresentadas por meio de diagramas de Venn, por meio de diagramas de flecha. No nosso livro-texto, no livro do Higino, nas páginas 67 e 68, tem alguns exemplos disso. A gente vai fazer uso, mas eu não vou destacar isoladamente essa representação. Bem, dado uma relação R em F, existe uma outra associada a ela que é ao contrário, que é de F em E. É chamada de relação inversa. A relação inversa ela é formada pelos pares YX, enquanto que a relação dada R é formada pelos pares XY. Ou seja, enquanto R associa X a Y, a relação inversa associa Y a X dentro do produto cartesiano contrário, né? Enquanto R trabalha no produto cartesiano entre E e F, a relação inversa ela trabalha no produto cartesiano entre F e E. Um exemplo, você pega aqui o conjunto E, formado por esses elementos, o conjunto F, formado por esses outros, né? E é formado por 0, 1, 2 e 3, F por 4, 5 e 6. Você tem, por exemplo, a relação R, que associa o elemento 1 do conjunto E aos elementos 4, elemento 5 e elemento 6 no conjunto F. Então, o que faz a relação inversa? Ela associa o 4 ao 1, depois o 5 ao 1, depois o 6 ao 1, como está aqui, né? 4, 1, 5, 1 e 6, 1. No que segue, nós vamos considerar o conjunto E e o conjunto F iguais. A gente vai dizer que é uma relação sobre E, ou então é uma relação de E em E. E aí, para finalmente definirmos as relações de equivalência e relações de ordem, nós vamos precisar de algumas propriedades de relações, propriedades gerais. A primeira, a reflexividade. Uma relação ela é dita reflexiva quando ela associa todo elemento a ele mesmo. Ou seja, a todo x dado em E, a relação R associa o próprio x. Se uma relação R tem essa propriedade, ela é chamada uma relação reflexiva. Já no caso em que uma relação associa x a y, implicar que ela obrigatoriamente associa ao contrário, ou seja, ela associa o y a x também para todo x e y em E, então essa relação é chamada de relação simétrica.
E uma relação R de E em E é dita transitiva quando, se ela relaciona o x ao y e relaciona também o y ao z, obrigatoriamente ela relaciona o x direto ao z. Relaciona x ao z. Então, se ela relaciona x ao y e y ao z, ela relaciona direto x ao z. Quando uma relação tem essa propriedade, ela é chamada de relação transitiva. A relação de antissimetria é uma relação que, de certa forma, desdiz a relação simétrica, né? A relação simétrica é aquela que, se ela relaciona x ao y, ela obrigatoriamente relaciona o y a x para qualquer elemento do conjunto E. No caso da antissimétrica, ela não consegue fazer isso para todos os elementos. Ela só consegue fazer isso para um único elemento. Ou seja, se x está relacionado a y e y está relacionado a x, então na verdade você não tem dois elementos, você tem um só. O x é o próprio y. Um exemplo natural para relações antissimétricas é a desigualdade, né? Essa relação menor ou igual. Se o x é menor ou igual que o y, onde E é R, e o y é menor ou igual que x, então obrigatoriamente os dois são iguais. Não existem nenhum par de elementos de números reais distintos, tais que o primeiro seja menor do que o segundo e ao mesmo tempo o segundo seja menor do que o primeiro, claro. A classe de relações mais estudada é a das funções. Ela é bastante estudada, inclusive no ensino fundamental e médio. Uma função é uma relação que a cada elemento do primeiro conjunto associa um único elemento do segundo conjunto. Eu destaquei aqui as palavras cada e único, e é importante que vocês mantenham isso na memória. Só é função uma relação que associa cada elemento de A, ou seja, não deixa de associar nenhum elemento de A. Todos os elementos de A são associados. E ela associa cada um desses elementos de A um único elemento de B. Ela não pode associar um elemento de A mais de um elemento de B. É isso que caracteriza função. Bem, o estudo de funções envolve também estudar quando duas funções são iguais, estudar sobre adjetividade, objetividade, etc. Mas eu não vou focar nisso no momento porque, para mim, interessa de maneira geral as relações, pelo menos por enquanto. Se for necessário falar sobre funções mais detidamente, faremos mais à frente. Bem, relações de equivalência. O que é uma relação de equivalência? Uma relação de equivalência é simplesmente uma relação que é reflexiva, simétrica e transitiva. Aqueles conceitos que acabamos de colocar. Exemplo. Bem, a relação de equivalência mais natural é a relação de igualdade. Claro que todo elemento é igual a ele mesmo, não importa qual seja o conjunto. E se um elemento A é igual a um elemento B, obrigatoriamente o elemento B é igual ao elemento A. Então, ela também é simétrica. E ela é transitiva, porque se um elemento A é igual ao elemento B e B é igual ao elemento C, então A é igual a C. Então, a relação de igualdade é reflexiva, simétrica e transitiva, portanto, é uma relação de equivalência. Já a relação menor igual não é uma relação de equivalência. A gente já observou agora há pouco que ela é antissimétrica, então falta a propriedade simétrica. Portanto, não é uma relação de equivalência. Um exemplo clássico também é a congruência módulo M, onde M é um número inteiro, eu não coloquei aqui, vou colocar, com M maior do que 1, essa relação congruência módulo M é justamente aquela que nos dá as classes residuais da divisão por M. Vocês devem ter estudado na disciplina Teoria dos Números. E de fato é uma relação de equivalência porque a definição dessa relação nos diz que M divide a diferença, né, entre x e x aqui. Então eles são congruentes módulo M quando M divide a diferença. E é claro que x menos x dá zero e qualquer inteiro divide zero. Portanto, vale o fato de ser reflexiva. Se x é congruente a y módulo m, então y é congruente a x módulo m. Estamos dizendo que se o m divide x menos y, então o m também divide y menos x. M, x e y são inteiros. Bem, se x é congruente a y módulo m e y é congruente a z módulo m, então x é congruente a z módulo m. Estamos afirmando aqui que se o m divide x menos y
e o m também divide y menos z, então o m vai dividir x menos z. É uma boa demonstração, um bom exercício, não é difícil de fazer, vale a pena observar. Bem, essa é uma das relações de equivalências que nós vamos ter bastante interesse, vai ser bastante estudada mais à frente. Deve aparecer em exercícios e deve aparecer em exemplos. Bem, classes de equivalência. Bem, uma classe de equivalência de uma relação, ela é definida da seguinte forma: dado um elemento A dentro do conjunto E, relacionado, que é justamente o conjunto associado à relação R, a classe de equivalência determinada por A módulo R é o subconjunto de E dos elementos x pertencente a E que se relacionam com A. Repetindo, se eu tenho um elemento A fixado em E, a classe de equivalência desse elemento, determinada por esse elemento A, módulo R, é formada por todos os elementos desse conjunto que estão relacionados com A via a relação R. A notação é essa, né? A classe de equivalência módulo R do elemento A, que a gente chama de A barra, é formada pelos x pertencentes a E, das que esses elementos x estão relacionados a A por meio da relação R. Bem, definição. O conjunto das classes de equivalência de E módulo R será indicado por E sobre R e chamado de conjunto quociente de E por R. Um exemplo vai deixar isso mais claro. Exemplo. O diagrama abaixo indica a relação R dada pelos pares AA, BB, CC, AB e BA. Claro, ó, aqui nesse diagrama nós temos o A relacionado com ele mesmo, nós temos o B relacionado com ele mesmo, isso é indicado por essas setas circulares, e aqui você tem o C relacionado com ele mesmo. Ao mesmo tempo você tem que o A está relacionado com o B e o B está relacionado com A, indicado por essa dupla seta. Bem, as classes de R são as classes de cada elemento, né, do conjunto dado do conjunto E, associadas a R, o módulo R, são as seguintes. A barra tem os elementos A e B. São justamente os elementos que se associam por meio de R ao elemento A. O A se relaciona com ele mesmo e o B se relaciona com o A. A classe determinada por B vai ser também AB, porque o B se relaciona com A e o A se relacionam com B. Então, esses são os elementos que se relacionam com B. E a classe associada ou determinada pelo elemento C só tem o próprio elemento C, pois C só se relaciona com ele mesmo. Ora, então qual é o conjunto quociente de E por meio dessa relação? É esse conjunto aqui, né? Porque nós temos duas classes exatamente iguais aqui, a determinada por A e a determinada por B são iguais, então aparece uma única vez, e a outra é a determinada por C. Esse daqui então é o conjunto quociente de E por R. Um exemplo clássico também, voltando à congruência módulo M, no livro texto do Higino está o exemplo geral para um M qualquer. Eu optei por colocar M igual a 4 para a gente entender bem esse exemplo. Então, a classe do zero é justamente a classe congruência módulo 4 formada pelos números inteiros cuja divisão por 4 dá resto zero. Esses são os números inteiros cuja divisão por 4 dá resto zero. Esses daqui, a classe do 1, são os números inteiros cuja divisão por 4 dá resto 1. Esse 2 barra são os números inteiros cuja divisão por 4 dá resto 2. E o 3 barra, os inteiros cuja divisão por 4 dá resto 3. Lembrando que a divisão que eu estou falando aqui é a divisão euclidiana, né? Aquela em que eu tenho dividendo, divisor, quociente e resto, e o resto é maior ou igual que zero e menor do que o módulo do divisor. Bem, o conjunto quociente agora é justamente o conjunto quociente entre Z, que é o conjunto E, e a relação congruência módulo 4. É aquele conjunto que foi estudado em teoria dos números, que a gente chamou lá de Z4, formado justamente por essas classes residuais, classe do 0, do 1, do 2 e do 3. Bem, no próximo vídeo a gente vai falar de relações de ordem.